transporte no campus desempenha um papel essencial na rotina dos estudantes, professores e funcionários, garantindo mobilidade entre diferentes áreas e otimizando o tempo de deslocamento. Ele facilita o acesso a aulas, laboratórios e serviços, além de contribuir para a integração da comunidade acadêmica. Um sistema de transporte eficiente melhora a qualidade de vida dos usuários e reflete diretamente na produtividade e no bem-estar dentro da universidade. Hoje contamos com a ajuda perfeita para conversarmos sobre este assunto. Então, bem-vindo, Olívio Daniel Ferrari, que é o chefe da seção de transporte. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço, Cláudio, pelo convite. Um prazer estar aqui. Vai ser ótimo o nosso papo. Pode ter certeza disso. Legal. Antes de mais nada, conta pra gente. Aqui tem muitas pessoas que não te conhecem ainda, então conta um pouquinho da sua trajetória aqui na USP, por favor. Bom, eu entrei em 2011, fiz concurso e entrei pela Prefeitura do Campus, a princípio no Centro Cultural, trabalhando com a parte cultural, parte administrativa, legal, né? backstage, diferente. Muito massa. Era bem gostoso trabalhar lá também. Uhum. E depois de lá teve um convite para trabalhar mais na parte administrativa mesmo, onde eu fui fazer a parte da contabilidade, e mais assim na parte estritamente administrativa. Uhum. Acho que eu fiquei por 2 anos na contabilidade e depois, acho que uns 6 na parte de compras. Olha então só. eu peguei uma bagagem grande da parte administrativa burocrática. Verdade. Bastante. Verdade. Que também era muito gostoso de fazer, de realizar. E surgiu daí o convite, a oportunidade de ser chefe, de pegar a chefia da seção de transportes. Ótimo. Que é então uma parte mais assim, tanto da gestão do transporte, da execução e da gestão dos veículos usados em transporte, quanto a do dia a dia com o pessoal. Que, assim, para mim é a parte mais interessante. Não menosprezando a parte administrativa, mas a lida no dia a dia com a gente da gente é maravilhosa, é muito massa. Você gosta de lidar com o público, então. Tipo, tanto a parte dos alunos, a parte dos docentes, quanto dos companheiros do dia a dia, sim, que a gente se torna uma família. Ali você se encontrou, então, agora. Sim, muito, muito. Quando foi isso, mais ou menos? Faz quanto tempo? Março de 2022. Agora, no sábado, dia 15, 3 anos na sessão. Lá. Parabéns, então. Muito obrigado, Cláudio. Bacana, né? Um prazer. Então, você está há uns 3 anos na seção de transportes. E aí, você já foi como chefe? Sim, já entrei como chefe ali. Então, você domina tudo. Então, essa pergunta que eu vou te fazer agora é super simples. Sempre tenho onde expandir, mas do que me passou até então, sei bem. Quais os principais serviços de transporte oferecidos pela Prefeitura do Campus? Bom, bastante coisa, né? Sim, vou até devagar para ir lembrando. Uhum. Como você já falou, na parte dos alunos, a gente tem o transporte feito através de empresa terceirizada, que é o transporte entre as 2 áreas do campus. Uhum. Então, assim, esse transporte dos alunos no dia a dia, tem a grade de horários e tal, que é para o transporte deles, para essa intercomunicação entre as 2 áreas, entre eles. Esse é um dos transportes, assim, fortes nossos. Aí a gente tem o sistema pool de transportes de viagens, que é onde qualquer unidade de qualquer campus pode contratar. Eu falo contratar porque... É como se estivesse contratando um serviço, né? Porque apesar da gente ser uma grande família USP, sim, a gente tem essa visão de que vamos atender o nosso cliente nessa viagem. O cliente, seja ele um aluno numa viagem didática, um servidor que vai para um outro campus, os docentes, que é quem mais usam o nosso serviço de viagem. Inclusive, agora a gente entrevistou a professora lá da Escola de Educação Física, lá de Ribeirão Preto, e ela veio com o PUI, eu também não sabia, a gente vai descobrindo as coisas, olha que legal. Então, alguém daqui foi lá buscá-la, depois levá-la, porque o PUC que atende lá é aqui de São Carlos. Sim, que bacana, também. Acho que muita gente não sabia disso, como eu. Assim, como antes não tinha esse serviço terceirizado de transporte dos ônibus, os motoristas da Prefeitura do Campus, eles se empenhavam bastante na parte do transporte entre as 2 áreas. Sim. Então, assim, é uma grade grande de horários, diária, e os motoristas nossos ficavam bastante focados nisso, eles tinham que ficar bastante focados nisso. Com a terceirização, abriu a possibilidade da gente reativar esse pool. Aí foi um desafio muito legal de fazer. Imagino. Aí entra muito nesse lance aqui do cliente, Porque, assim, como atender bem, como humanizar isso, tanto para aquele que está recebendo o nosso serviço,
quanto para nós que estamos prestando esse serviço. Isso aí foi muito massa. Então, quer dizer que cada dia você vai aprendendo junto, né, com as coisas que vão acontecendo e vai aprimorando o serviço. Sim. Iteração, né? Adoro, muito adoro. Massa. Além do ser do pool, a gente faz o gerenciamento, a SC Trans faz o gerenciamento de veículos de frota locados ou frota própria, usados por funcionários da prefeitura do campus. O que é isso? A guarda, todos os veículos que a guarda usa, o gerenciamento deles é nosso, da seção de transportes, seções de manutenção hidráulica e elétrica, áreas verdes. Então, assim, aqueles caminhões, caminhão-pipa, caminhão-munk, que são usados no campus, são de gerenciamento da seção de transportes. Caramba, a gente acha que é só transportar dali para cá. Não, tem muita mais coisa envolvida. Tem algumas coisinhas pro meio do caminho. Resíduos também? Também. A Cecília, do LRQ, ela é responsável por isso, só que o transporte com o carrinho é um dos motoristas nossos que tem o curso para transporte de produtos perigosos, que faz o transporte. Tem que ter esse cuidado também, né? Sim. De escolher as pessoas que vão fazer o trabalho sabendo dos riscos ali que precisam tomar cuidado. Sim. Entendi. Então é tudo muito bem definido. Sim. Já bem definido, bem assentado. Apesar de não ter nenhum produto que vai explodir o carrinho. Não. Mas tem que ter um trato, um cuidado certo. Entendi. Falando agora sobre os horários, né? Porque os alunos estão naquela, ainda chegando aqui, né? Com a gente. Como que se definiu esses horários de ônibus entre as áreas 1 e 2? A gente pode até abrir na tela, Júnior, se a gente conseguir agora, para ver direitinho como que vai acessar para ver esses horários. Olha lá, puspsc.usp.br, aí vai lá em transporte, moradia e alimentação. E aí, o Júnior está clicando lá, transporte, moradia e alimentação. Aí tem um lugar ali, no transporte tem o telefone, se você precisar e tal, mas tem um lugar para você clicar naquele cantinho esquerdo para chegar a ver todos os horários. Olha aí na tela para você, partida da área 1, partida da área 2, pontos de embarque, desembarque, algumas observações também em relação ao tempo médio de cada viagem. Se pode antecipar, de repente, as partidas e tal, quanto tempo chegar com antecedência, né, para poder usufruir do serviço. Interessante, ó, ponto de embarque frente ao CAD. Sim. Frente ao Departamento de Engenharia e Materiais, ou seja, não tem erro. Não. Está tudo ali descrito perfeitamente. Informalmente é o CAD e Engenharia Aeronáutica. Você vê que para a parte de embarque, em frente ao CAD e Engenharia de Materiais. Para desembarque, para facilitar a logística, Centro de Convenções e CAD. Mas assim, a grosso modo, dia a dia, Engenharia Aeronáutica e CAD. Funciona, ali se encontra. Os alunos captam rapidamente também, né? Quanto a isso, a gente nunca teve dúvidas. E para consultar horários, né, se teve mudança e tal, é o mesmo caminho. Informe geral também é divulgado. Informe geral, todo mundo tem que se cadastrar, né? Sim. Alunos, não deixem de ver os e-mails do Informe Geral que vocês estão cadastrados, porque tem muitas informações importantes. Eu sei que tem muita coisa para você falar, nossa, Cláudia, mas tem muita coisa para a gente ver. Eu entendo, mas entenda também que você precisa das informações de onde você está, que é da USP, né? Como se deslocar e tal. Aí você vai encontrar no e-mail também que você recebe, do Informe Geral. Por isso que chama Informe USP São Carlos aqui, né? Que a gente está fazendo no YouTube, mas tem o Informe Geral que todos recebem pelo e-mail. Quando entra em período de férias, tanto de julho, final de ano, Semana Santa, a Semana do Saco Cheio, alguma coisa assim, tem um horário reduzido, porque os alunos de graduação, normalmente, nesses períodos eles não fazem uso do transporte entre as duas áreas. Quem faz uso geralmente são os de pós. Então, um horário reduzido, mas que atenda a todos é o que a gente acaba mudando nesse período. E é informado, então é divulgado no Informe Geral. Aí vocês fazem tipo uma pesquisa para saber qual horário melhor, para que eles vão ter acesso de uma área a outra. Agora assentou bem, porque assim, vamos dizer, a gente solta uma grade de horário para um horário reduzido. Se durante o uso dela tiver alguma observação, tal horário seria legal se tivesse, a gente faz um estudozinho com os alunos mesmo e normalmente a gente disponibiliza.
um horário a mais. Se tiver algum horário que a gente vê que o ônibus está indo e voltando vazio, a gente pode suprir para poder atender melhor, com mais conforto, digamos, em um outro horário. O seu cliente, nosso gostei, cliente. o cliente, gente, legal. E como que a terceirização do serviço impactou o transporte no campus, né? Houve melhorias, teve desafios, como é que foi, hein? Tem uma melhoria legal na parte assim, é uma empresa que visa lucro prestando esse serviço. Então existe esse desafio, que assim, ao mesmo tempo que você pode, qualquer coisa que esteja fora do nosso padrão de qualidade, digamos, a gente pode levar até a empresa, existe o lado da empresa também de um equilíbrio econômico na prestação de serviço. Então a gente a princípio teve um desafio, porque a gente cumpria essa demanda antes com 4 ônibus, às vezes 5, quando era de frota própria. Então 4 ou 5 ônibus. Com a terceirização, pelo equilíbrio do contrato financeiro, do lado da empresa, o lado da USP, chegou no equilíbrio de 3 ônibus. Então esse foi o nosso maior desafio. Como criar uma grade de horários que não prejudicasse o tempo corrido dos alunos, que tem eles tomam o café no campus 1, na área 1, vão para a área 2. Então é muito apertado esses horários. Então como definir uma grade de horários usando os 3 ônibus disponíveis da empresa, que apesar deles irem com a lotação, assim, eles vão lotados, mas não acima da lotação máxima permitida, Claro. Chegar num denominador comum para conseguir atender tanto o equilíbrio econômico, para poder e também conciliar com o conforto na medida do possível, porque eu sei que ônibus lotado é complicado. É complicado, a gente gostaria sim de ter os 5, 6 ônibus para poder atender, só que daí fica inviável para a empresa ou fica inviável para a USP fazer o pagamento do custo de uma empresa com 5 ônibus disponíveis. Entendi. Então assim, esse foi o maior desafio. Quer dizer, adequar 3, Adequar 3 o que a gente fazia com 5. Entendi, mas deu certo. Sim, com a ajuda dos alunos, deu muito certo. E teve alguma melhoria também nesse sentido da terceirização ou não? O que você enxerga? Além disso, existe em contrato uma cláusula que exige que o ônibus não tenha além de 8 anos de uso. E tem vários detalhes no contrato que a gente pode observar nos veículos de uso, tipo limpeza. Apesar da gente já cumprir isso antes, é mais fácil você ter uma empresa terceirizada querendo lucro em cima daquilo e dependendo da nossa avaliação mensal para poder entregar o produto do jeito que a gente precisa. Então isso daí foi uma facilidade. Na hora de exigir essas melhorias que a gente precisa. Então quer dizer que a cada ida e vinda eles dão uma checada no ônibus para ver se não tem aquela sujeira indesejada. Sim, e já aconteceu de ter. Já aconteceu de ter. A empresa teve um ônibus que deu problema, eles tiveram que colocar um ônibus reserva por um período aí acho que de uma semana durou. E esse ônibus reserva pegou a empresa, pegou desprevenida. Com isso, o ônibus não estava no padrão que os alunos e a gente está acostumado. Então, o feedback dos alunos, a gente olhando, cobrando a empresa, rápido foi resolvido. Então, quer dizer que teve bastante melhoria. Desafios foram alguns, né? Mas acho que agora já está... E como é legal o desafio? Lógico, né? É bacana. A gente ampliou os canais de comunicação com isso. Que legal. Então quer dizer que tem bastante gente ajudando também. Sim. Principalmente os alunos. Essa interação com os alunos aumentou bastante. De quando eu estou ali para cá nesses 3 anos, eu vi com esse tempo aumentar bastante o fluxo de alunos entrando ali na garagem para a gente conversar, trocar ideias sobre isso. Que legal. Então eles vão buscar a fonte. Isso é ótimo. E você está sempre aí disponível também. O pessoal ali também é super simpático. Sim, muito obrigado. E o pessoal sempre vai atender você bem. Pode ficar sossegado quanto a isso, né? Então, a terceirização trouxe mudanças no atendimento ao público, como você já citou, né? E como que foi a adaptação aos usuários? Eles realmente... Teve uma resposta boa ou inicialmente foi difícil? A princípio, média, digamos. Porque, inclusive, era uma preocupação minha também. Porque, assim, a gente tem aqui, os motoristas, eles são motoristas concursados. Então, houve, a princípio, um medo de, assim, agora que não vai estar usando esses motoristas, eles não vão estar prestando o serviço deles, que eles gostam de prestar, inclusive. Eles não vão estar no ônibus. E agora?
E aí, tipo... Adequá-los. Vamos adequar, vamos fazer para, tipo, bem-estar interno também, bem-estar da gente que presta o serviço. Então, nesse princípio, no começo, assim, quando teve a terceirização, teve uma relutância Foi de tipo, um baque, e agora, o funcionário de carreira subutilizado, a frota subutilizada, o dinheiro está sendo bem usado? Existiu, sim, isso. Só que, com o tempo, vendo que os motoristas... acabou acontecendo a expansão do pool, ampliação, expansão do pool, e os motoristas fazendo as viagens, os alunos tendo essa abertura de feedback com a gente. Então, eu acredito tudo pelo se que eu vi, assentou. se assentou. Ah, que maravilha. Sim. Tudo se readequou, tá tudo Sim, certo, né? sim. Os principais usuários desse transporte, então, são sempre os alunos, ou os ônibus. Sim, não digo... A maioria. Tem também funcionários que usam, né? Tem alguns servidores e tem docente que usa também. Ah lá. Tem docente que... Eu já usei também. Já usei. É legal. Tava na área 2 e vinha às vezes para 1. Legal. Tem docente que, muito tipo... bom. Inclusive, essa interação com a gente, eu acho que quem começou muito foi um dos docentes que faziam uso do ônibus, porque, assim, a princípio os alunos tinham meio uma ressalva de chegar ali... assim, tinha um pouco. Aí teve um dos docentes que faziam uso, que rompeu a barreira e foi pessoalmente na garagem. A princípio ele ligou, pediu meu telefone, meu WhatsApp, a gente começou um bate-bola sobre isso bem no começo, ainda quando eram os ônibus nossos, com motoristas que faziam. Então, ele ajudou bastante nessa... Como é boa essa interação, né? Como você falou antes, né? Eu adoro essa palavra, inclusive, porque a troca de informação é primordial para a gente ter algum tipo de melhoria em qualquer trabalho que seja. Sim. Né? Imagina com esse que é direto ao público, né? Com tanta gente utilizando o serviço, como é bom não ter o retorno. E essa sua abertura, né, para ouvir as pessoas é fundamental. Parabéns, viu? É legal você ter um input de boa vontade. Sim. O efeito vai ser de boa vontade, vai ser equivalente. É muito bom isso. E qual que é a média, mais ou menos, assim, do público atendido por dia, hein? Bom, mais ou menos. Mais ou menos, não precisa falar exatamente, eu sei que é variável. Tem né? 2 dias da semana que são de pico. Tá. Sempre, agora, esse ano ainda não deu para ter essa ideia, porque começou agora. Ano passado, por exemplo, era quarta e quinta-feira. Nesses dias, dava em torno de uns 1.200 alunos, mais ou menos. Nossa. Mais ou menos, uns 1.200 alunos. Chegou a ter pico de 1.500. Mas isso já tinha só os 3 ônibus, já? Só os 3 ônibus. Deu conta. Deu conta, sim. Quando acontece isso, inclusive, é bom que todos saibam disso, que os usuários. Vou dar o exemplo do horário das 7h50, que é o horário de maior movimento. Imagina. A gente tem os 3 ônibus ali disponíveis. Os 3 encostam no ponto, ali de perto da arquitetura da área 1. Sim. Encheu os 3 ônibus e ficaram ainda alunos para ir para a área 2, esses 3 ônibus vão até a área 2, deixam todo mundo lá, voltam, retornam e fazem uma outra viagem, quantas forem preciso. A gente não gosta que tenha o atraso. A gente sabe que a aula é justa ali, o horário e tal. Mas eu não tive mais reclamação quanto a isso. A gente fez uma adequação nas grades de horário e tal, para poder atender, contando com esse fator, que talvez o ônibus tenha que retornar para fazer novas viagens. Então, mas é raro disso acontecer? Não vem acontecendo mais, não. Já, todo mundo Bom, esse começo de ano, com calor, com bastante... Bom, aí pode ser que tenha uns atrasinhos deles próprios, inclusive, né, em relação a... essa semana, na semana passada, no 7h50, teve 5 viagens. Olha, 3 que voltaram, mais 2 foram, não tão lotados, mas foram. Entendi. Mas deu conta. É porque eles ainda estão, verificando os horários direitinho, como que faz. Muitos estão chegando agora, ainda não tinham aquele traquejo, né, com o horário do ônibus. Em abril já assenta tudo. Legal. Então pronto, estamos próximos. Legal. Existe uma demanda específica de transporte para professores, pesquisadores que participam de simpósios, conferências, aulas especiais? Como que funciona isso? Principalmente o sistema pool. Principalmente. Tá. Entendi. Porque eles têm, no sistema USP, tem uma parte lá do frota, que você pode entrar lá e fazer o agendamento de um veículo do pool para fazer a viagem para qualquer campus, ou para, vamos dizer, tem algum interesse que o docente tenha, que não é exatamente numa cidade que tem um campus, mas é um interesse da universidade.
Também pode acontecer. Pode fazer isso também. Entendi. E se precisar de uma van? Tem também. Van, tem ônibus rodoviário. Porque de repente o professor falando, preciso levar alguns alunos para ver uma pesquisa e tal. Sim, tem também. Tem também. Faz o agendamento, tanto do pool. É tudo do pool aí nesse caso. Tudo do pool, sim. Entendi. Os caminhões são da prefeitura do campus. Certo. Mas para o pool tem veículos leves, tem a van. Então, assim... E o ônibus da própria USP? Ainda é utilizado? Tem os urbanos? Sim, a gente tem ainda eles. Para alguma visita didática em alguma escola estadual, alguma coisa assim. Tem alguns projetos, campanha do agasalho, Operação Natal, fim de ano. Então, assim, que os alunos fazem até para a rua, fazendo arrecadando doações. Tem várias extensões dentro da universidade, que já até entrevistamos aqui no Informe, também no Sabidão. Eles vão com os ônibus nossos ali. E aí a própria USP que os leva. Sim. Está em casa. Muito bom. Mas o gerenciamento disso é feito por vocês. Sim. Então, seção de transporte. Chega tudo lá. Imagina assim, uma semana que tem uns 50 pedidos. Sim, eu imagino. Já aconteceu? Já, tem sim. De ter todos os motoristas viajando, os da nossa unidade, da prefeitura do campus, e a gente tem as unidades parceiras aqui. As outras unidades do campus, então, sempre que possível... solicitando, gritando, entre aspas, a gente se ajuda. A gente tem um grupo que a gente usa muito isso no dia a dia. Quem está em São Paulo, o que dá para fazer? Vamos se ajudar, vamos se ajeitar. A gente faz muito isso. E como que funciona direitinho? Qual que é o beabá desse pool de veículos, do gerenciamento? A parte você fala de solicitação. Então tem que entrar na internet, fazer o pedido. Parte dos sistemas USP. Aí vai chegando para você em ordem de chegada. Vocês vão em ordem de chegada para dar prioridade. Como que funciona? Vamos dizer, você tem acesso ao sistema frota. Tá. Geralmente, analista ou algum técnico que lida com a parte administrativa vai ter acesso a esse sistema frota, dentro dos sistemas, junto com Marte, Mercúrio, tem o frota. Ali no frota vai ter agendamento de veículos, que é o pool. Aí você faz uma solicitação de agendamento. Então, digamos, ali a gente tem, pelo pool disponível, 2 veículos leves, a van e o ônibus rodoviário e o veículo elétrico. Então, são os 5 pelo pool disponíveis. Vamos dizer que você entre e você solicita um veículo leve, um sedã, que é bem o padrão. E para amanhã, digamos, e ele está livre lá. E uma outra pessoa, depois do seu agendamento, tenta entrar para fazer o agendamento com esse mesmo veículo. Não consegue. Ela pode tentar com minivan, minivan, que seria uma SPIN. Aí se tiver já lotado e você não conseguir fazer o agendamento, liga pra gente. Porque a gente tem os veículos fora do pool, que são veículos da prefeitura do campus. Também é um sedã padrão e também tem a SPIN. E tem uma caminhonete também, uma Toro. Se por acaso os do pool já estiverem lotados, a gente usa os da prefeitura do campus, repassando os custos para a unidade. Os custos são os mesmos. E aí é por ordem de chegada também. Entendi. Então, ficar na mão vai ser difícil. Não, é difícil. Muito difícil. Gente, pode deixar que ele está gerenciando, administrando tudo direitinho lá. A gente fala... Claro. Sim, espero que sim, sempre melhorando. Alguém vai falar depois, né? Já fica na expectativa. Por favor. Mas ele é de boa, vai resolver teu problema, ficar sossegado. Além do transporte de passageiros, também tem outros serviços, né? Que a gente já comentou, transporte de materiais, também aí eventos para outros campi também acontecem? Acontece. Vai para São Paulo também, tem que levar bastante gente. Sim, acaba sendo tranquilo mais também. Um serviço do pool também. Entendi. Sim, a gente usa muito aqui, tem bastante reunião tipo de conselhos em São Paulo. Então, assim, as unidades a gente se conversa entre a gente. Então, o IQISC tem 2 passageiros, ICMC tem mais 4. A gente monta isso, põe todo mundo na van e vai com a van nossa. Sim, hein? Legal, os parceiros nossos sempre ajudando muito. Tudo se resolve aqui, né? Sim. Tem algum suporte especial para o transporte de equipamentos, projetos de pesquisas, resíduos você já falou, mas tudo isso também tem? Tem, dá para fazer, sempre dá para fazer. Vou dar um exemplo, teve um transporte no ano passado para o IFISC,
que era um equipamento Instituto delicado. de Física, gente. Pô, a gente fala bastante Física, aqui, mas muita sigla, né? Era um equipamento grande, delicado e pesado, que teve que ser transportado com um Munk. Então o IFISC entrou em contato com a gente conversou, viu que tipo de equipamento que é, pegamos as medidas, um motorista nosso já tinha uma viagem para São Paulo. Durante essa viagem, enquanto ele aguardava o docente, ele foi no departamento, era no IPEM, se eu não me engano. Ele foi no departamento, viu certinho esse equipamento, como era, tirou as medidas, viu as particularidades do equipamento, para daí a gente agendar o melhor dia da viagem. Os professores do Instituto de Física que solicitaram foram junto, viram certinho como fazer o transporte e a gente trouxe com o caminhão nosso para cá. Porque tem esses detalhes, né? De repente vocês não sabem como que é o objeto, né? Como é que vocês vão adequar ao transporte. Inclusive, quando for alguma coisa assim muito específica, algum equipamento muito específico, é melhor entrar em contato com a gente antes, para a gente conversar sobre isso. Se possível, até a gente vai até o local, o motorista vai, tira as medidas junto com os solicitantes, se for o caso, como foi feito dessa vez, para a gente adequar, customizar o transporte certinho. Nada como a gente conversar, né? Sim. Tá vendo? Tem Informe USP isso também, gente. Pra você conhecer tudo que aqui é oferecido para toda a comunidade, né? Você fala assim, mas a USP trabalha como? Está descobrindo agora. Tem vários setores que a gente já conversou da prefeitura e ainda tem mais alguns. Aguardem. E como que a comunidade pode entrar em contato para tirar dúvidas, para dar sugestões, como se não for lá pessoalmente, como já aconteceu várias vezes, tem um telefone? Tem os telefones nossos, que acho que vai passar na tela. Já está na tela, já. O Júnior já está providenciando. 3373-9109 tá. Ou 3373-6778, que é direto na minha mesa. Tem o e-mail do transportes.prefeitura@sc.usp.br. Tá lá na Tem tela. o meu e-mail pessoal. Olha, ele disponibiliza por também. Por favor. Liga para ele que ele te dá. Ele vai dar mesmo, gente. Não, sério. Essa interação é muito importante. Eu conto com isso, de verdade. Bacana. E essas informações não estão só na tela, estão também no descritivo desse episódio aqui do YouTube, então fica à vontade. Só para fazer um gancho, Fala. A grade de horários que hoje acontece dos ônibus entre a área 1 e 2, a gente sempre vinha adequando ela. Troca um horário, acrescenta, tira o outro, só que agrada uma parte e a outra parte acaba atrapalhando. Então, aconteceu um fato muito importante e interessante, que é uma deixa, inclusive. Foi em contato pessoal com os alunos, a gente fez várias reuniões e tentando adequar essa grade. Por fim, os alunos vieram com uma grade que eles fizeram entre si e trouxeram como sugestão para a gente. Basicamente, é a grade que acontece hoje. Acrescentou 1 ou 2 horários, um que acabou não dando muito movimento, acabou tendo uma adequação, mas, em suma, assim, a base dela foi feita pelos alunos. Conversando, chega-se numa conclusão final, né? Com certeza. Então, quer dizer que vocês estão sempre abertos para que todos deem suas sugestões, suas opiniões, e aí acaba adequando até o horário. Por favor. A gente tem um filminho para ver, eu sei que já foi na chamadinha do Informe USP, mas a gente vai colocar aqui agora para você. Tem umas fotos também, olha lá, que interessante. Isso daí é perto do Instituto de Arquitetura, aqui na área 1. Se você quiser ir falando também, você sabe mais do que eu, mas aí... É aqui o ponto do IAL. Do IAL. Do gramado da frente do IAL. Isso. Bem em frente à garagem. E é gente que vai. Sim, aí foram 2, né? 2 ônibus. Já tem 2 ali parados. Os ônibus, eles têm uma lotação, cada um tem na plaquinha na frente a lotação máxima. Entendo. Às vezes, quando olha, você tem a impressão que o ônibus está ultra lotado. Eu demorei para perceber isso e na contagem não excedia o número máximo, nunca excedeu. Difícil acontecer de, nossa, ultra lotou. Dá a impressão que sim. Aí eu percebi que era a mochila. A mochila, porque a mochila ela não ocupa o espaço de uma outra pessoa, mas 0,3 pessoa. Então, assim, uma pessoa, um aluno de mochila, ele ocupa o espaço de 1,3 pessoas. Mas olha lá. A gente só observando isso e tal. Então,
quando de repente você olha pro ônibus, dá aquela impressão, tipo, nossa, tá lotado até na porque talo. tem gente que leva uma casa junto, né? Então, vou sentir falta disso, já leva, né? Pode Porque a gente acontecer. é mais ou menos assim, não posso falar nada. Eu sou da época do Discman. Se eu andasse sem o Discman. Olha lá, tá vendo? Tem tudo que você quer levar, porque eu vou ficar na área 2, eu vou ficar o dia inteiro lá, e preciso levar e tal. Tem isso. E a mochila vai grande. Sim. E as fotos, olha lá. A foto da onde fica a garagem. Tá aí, na garagem da prefeitura. Nossa garagem, nossa querida garagem. Aí na subida tem o carro que ele falou, de transporte, lá, do pool. Esse é do ônibus. pool. Esse aqui é o da prefeitura do Campos da prefeitura. mesmo, que é usado em viagem diariamente também. Lá. Olha o caminhão. Caminhão Munk. Fui tirar essa foto. Tá aí Novinho, né? Olha o ônibus nosso de frota própria. Certo. Esses são os da terceirizada. Por acaso aqui, acho que sou eu. É você? Sim. Foi eu que tirei essa foto também. E o Marcelo do ICMC, grande amigo. Esse daí também faz parte da... Esse é do pool. Esse é do pool. É. Que é o que geralmente todo mundo pede. Sim, esse é o sedã básico, HB20. Ótimo. Esse é um carro de frota, o Kwid, é usado mais para serviço interno. Entendi. O pessoal da informática usa muito. Acho que eu não tirei foto do novo carro, né? Que é o carro elétrico, o Bolt. Mas já está circulando por aí também, né? Sim. A tendência é sempre essa, né? Que a gente polua cada vez menos, né? Sim, pensando no meio ambiente. Também. E aí a USP não podia ficar de fora, né, gente? Claro que a gente vai com o tempo. Essa aqui é muito recente ainda, né? Porque tem uma frota toda. Já foi bem assimilado, inclusive dá aquela vontade de andar com o carro elétrico, que é mais barato. Eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Porque tem que abastecer, tem que ter o local certo. Se você vai numa viagem, você tem que saber se tem. A autonomia dele. Exatamente. Ainda não dá para ir e voltar para São Paulo, por exemplo. Pois é. A gente ainda não tem as estações de recarga rápida, então o tempo de carga dele demora um tanto, não é viável para uma viagem rápida. Tudo é pensado, né? Quer dizer, só ter carros tá em processo, elétricos é complicado porque ainda não tem todo o abastecimento, vamos dizer assim, nas vias, né, de acesso a vários lugares que circulam os carros da USP. Sim. Muito legal. Eu acho que eu acredito que a gente tenha falado sobre tudo que tem a ver. Ficou faltando alguma coisa? Putz, de cabeça, assim, agora eu acho que não. Não, eu acho que não, mas se você tiver depois, você fala pra gente que a gente inclui lá Legal. No descritivo aqui do YouTube. Pode ficar sossegado com isso, viu, Daniel? Legal. Agora eu vou pedir pra você um favorzinho. Claro. Deixa uma mensagem final para os estudantes, professores, para os servidores aqui da USP São Carlos sobre o transporte do campus. Pode até olhar para a sua câmera especial para falar com eles. Vai até a garagem. Vai até a garagem, sim. Traga para a gente feedback, opiniões, ideias, sugestões, elogios, críticas, se precisar, mas vá até a garagem. Apesar de ter os canais formais, telefone, e-mail, vai até lá, conversa com a gente pessoalmente. Porque não tem jeito melhor da gente chegar num comum. E, nossa, desse período que eu tô ali, a interação pessoal é o pilar que dá um melhor resultado, sem dúvida. Então, vá até a garagem, converse com a gente. Tem sempre um café, tem um chá que a Adriana faz diariamente, lá. A Adriana e o Joaquim fazem pra gente. É convidativo isso, hein? Vá até a garagem, que lá a gente resolve. E o bacana é poder ter essa proximidade, né, com o usuário, que ele pode também dar sua opinião e que vocês vão acatar e vão analisar e vão ver se é viável e vai colocar em prática como já aconteceu. Sim, porque assim, de repente você tem a ideia, putz, tal coisa ficaria legal de ser implementada. Mas não dá para colocar no e-mail toda a ideia, né? Conversando a diferença. Isso. E na hora da conversa, você traz pra gente a ideia, bom, beleza, agora vamos esboçar isso para formalizar e dentro das normas do que a gente tem que atender, a gente tem que cumprir todas as normas. Dentro das normas já específicas, como a gente vai atender essa customização? Porque a pessoa pode vir com a ideia, mas não sabe exatamente quais regras que tem aqui na USP para serem cumpridas. Exemplo dos ônibus. Por que a gente não pôs 5 ônibus? Tem o lado, a gente não... Tudo tem um porquê. Tem o porquê. E com essa interação
pessoalmente ali, a gente chegou num resultado bem satisfatório. Chega no denominador comum. Denominador comum. Só tenho a agradecer, então, ao chefe da seção de transporte, o Olívio Daniel Ferrari, que teve a disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Um prazer. E também de conversar com você a hora que você quiser, que ele já deixou aí todos os contatos disponíveis, estão aqui também na tela para você depois. E também, na tela não, no descritivo do YouTube, mas na tela o Júnior já... tá lá, pronto. Já agilizou mais uma vez todos os contatos. Obrigada, Júnior. Valeu demais. Obrigada a você também, Daniel. Valeu, Cláudia, viu? Muito obrigado.